seus olhos. Peça a Deus para falar contigo através dessa palavra, em nome de Jesus. Sabendo que o Senhor, Pai, já está falando conosco através dos seus servos, de cada palavra, de cada louvor. Conseguimos sentir a Tua presença. Que o Senhor Deus venha continuar falando conosco através dessa palavra, Senhor. Fala no profundo do coração de cada um da Tua igreja. E que o Senhor Deus venha trazer a revelação que o Senhor deseja, Pai. Que o Senhor venha falar com cada um da maneira que o Senhor quer e da maneira que o Senhor Deus deseja nessa noite. Pois aonde há liberdade, há o Teu Espírito Santo, Senhor. E que o Senhor Deus nessa noite, o Senhor tem liberdade para falar, para derramar a Tua glória, para derramar a Tua presença, e todos venham ter um encontro contigo e sentir a presença do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Diga graças a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Microfone, só o microfone. Aleluia, aleluia. Pode baixar um pouquinho. Aleluia. Amém, amados. Livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Acompanha aí. O subtítulo na tradução da minha Bíblia diz assim: a majestade do Senhor. E vai dizer assim: olha, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outreiros em balança de precisão? Versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor? Aleluia. Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhes mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Aleluia. Pare um minutinho, já continuamos lendo mais embaixo em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Isaías traz uma passagem em que o Senhor vai usar ele para falar um pouco da majestade dele. Mas à frente ele vai falar um pouco do poder do Senhor, que vai dizer num subtítulo mais à frente que o Senhor prova a tua grandeza. Sabendo nós que o Senhor não precisa provar nada, não é verdade, amados? Mas a nossa ignorância humana, contigo nossa, é todo mundo, todo ser humano, toda raça, toda nação. É preciso que veja o sinal do Senhor, porque muitos não buscam sem os sinais. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? O próprio Jesus diz: como crerão se não verem sinais? Ou seja, se não sentir uma presença, se não sentir um toque, se não ver um milagre, se não ver um demônio abandonando, tem que sair pela autoridade do nome dele, de nenhum homem e de nenhum outro nome a não ser a dele. Então ele diz: como crerão se não verem sinais? E aqui mais atrás o Senhor vai revelar a Isaías a grandeza dele, a majestade. O Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje, neste culto, encerrando nós aquela campanha poderosa que o Senhor Deus nos entregou. E o Senhor ele vem falar para nós, porque muitas das vezes a gente vem para a igreja e às vezes nós não despertamos para saber o tamanho do Deus que a gente está buscando. Porque mesmo sendo pequeno e tendo uma visão limitada, porque nós seres humanos temos uma visão limitada, a nossa visão alcança até certo ponto. E se tiver mais algumas outras coisas tomando a nossa mente, a nossa visão encurta mais ainda. Principalmente se for problema, tribulação, Deus fica muito mais longe na nossa visão humana, dizendo. Se for situações que dividem o nosso pensamento, a nossa visão ainda alcança mais perto ainda. Então nós somos limitados de acordo que até a situação muda a nossa visão. De acordo que às vezes até a gente olha mais para o problema do que olha para Deus que resolve todos os problemas. Mas Deus vai revelar em Isaías e vai um pouco começar a dizer um pouco da majestade dele. Sabe, amados, e não é um livro de historinha, mas é um fato que Deus usa Isaías para dizer, quando a gente leu lá atrás. Volta para você entender. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida de céu a palmos? Ou seja, vem a primeira pergunta, Isaías fazendo uma pergunta que para a lógica humana ela saiu fora. Perceba que essa pergunta dentro da lógica humana, ela saiu fora da nossa lógica. Para a gente responder, perceba que a gente tem que entrar em outra dimensão. Por quê, pastor? Porque quando alguém pergunta: quem na concha de sua mão mediu as águas?
ou seja, todas as águas. A gente vai entender, ser humano não é, qualquer um não é. Então saiu da lógica humana, saiu da lógica de eu arriscar, ou de eu palpitar ou pensar alguém. Aí ele diz assim: e tomou a medida do céu a palmos. Olhando humanamente vai dizer, quem que é o louco que saiu medindo o céu a palmo? Quem é esse homem que saiu tentando medir o céu? Porque ao pensar e a maneira de ver e do nosso imaginar, eu lembro como criança e ficava pensando, até os meus olhos alcançam lá o final do mundo. Eu não sei se você já pensou assim, que na inocência ainda de criança, eu olhava que aonde eu alcançava meus olhos tinha uma montanha, lá começava a cair, por saber e olhar, porque da terra ser redonda. Então traz pensamentos na sua inocência. E ali eu pensava que ali era o final do mundo, e a gente sabe que se a gente chegasse ali, ainda haveria mais uma légua para frente, melhor dizendo. E a gente sabe que aonde alcançou os olhos, vai até lá, que de lá também tem mais um tempo para frente. E se a gente for e seguir, a gente não vai encontrar o final. Então como medir o céu a palmos? Ou seja, pastor, que pergunta é essa? Da palavra vim me perguntando. Uma pergunta daquele que quer se apresentar na tua vida hoje. É a pergunta daquele que quer mostrar o tamanho da grandeza. Que às vezes você chegou aqui tão preocupado, que às vezes você chegou aqui hoje dizendo, pastor, que decisão eu tomo? Eu não sei ainda se eu me entrego para o Senhor totalmente, ou se eu fico com um pé lá e um outro aqui. Eu não sei se vale a pena, pastor, porque pode surgir críticas, pode surgir levantes. Ah, pastor, e me diz que se a gente ficar quieto na maneira que está no pecado, o diabo vai se levantar. Mas quando a gente busca e põe a vida na posição do Senhor, ele se levanta. Sim, permanecer da forma que está, ele permanece do mesmo jeito, porque se está na vontade dele, não tem o porquê se levantar. Ah, pastor, então ele vai se levantar para me derrubar. Se eu me levantar para buscar e servir o Senhor, vai te levantar para te derrubar, mas quem vai cair é ele. Porque a pergunta traz uma majestade de um Deus que você vai servir, que o céu é medido a palmos, que a água do mundo todo ele pode pegar nas mãos, porque ele é Deus. Aleluia, glorifica ele. Só um pouquinho abaixo, aleluia. Eu preciso entender que aqui em Isaías 40, versículo 2, Jesus está querendo se apresentar para mim. Deus está querendo se apresentar para... Abaixou muito. Se apresentar para a igreja. Aleluia. Aí vai dizer assim mais, ó: quem recolheu a terça parte de um éfa, o pó da terra, e pesou em montes, em romanas e outreiros, em balança de precisão. Ou seja, quem que consegue pegar todo o pó da terra e pesar e saber a medida exata? Aleluia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo sobre a majestade do Senhor, sobre o tamanho, o poder e o que Ele é capaz de fazer. A gente sabe que esse pó da terra que Ele está dizendo não é aqueles pó maiorzinho que você consegue enxergar o olho nu, não. Ele vai dizer mais abaixo um pouquinho sobre esse pó. É aquele mesmo que a gente chama de poeira, que a gente pensa que só é como se fosse uma fumaça, mas se a gente olhar através de um aparelho, são grãos de terras, mas são grãos tão pequenos que ele consegue ser levado pelo um vento e fazer, ou seja, como se fosse uma nuvem densa. Ele está dizendo, todo esse pó, Deus, Ele é capaz de juntar todos e pesar e te dar um peso exato. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque Ele trabalha com medida exata. Aí o cristão muitas das vezes se levanta e diz, eu não estou conseguindo, Senhor. O Senhor permitiu tal situações que eu não vou conseguir. Aí Deus vem e diz, olha, que Ele não permite um fardo que eu não possa carregar. Vem Deus dizer nessa noite que Ele trabalha com um tempo exato, com a medida exata, sem vírgula, sem esquecer nada para trás. Ele trabalha com a exatidão. Aleluia. Oh Deus, é algo que sai fora da nossa lógica. Parece que a gente está contando historinha, mas sai fora mesmo. Porque eu costumo dizer que o que é natural a gente mesmo faz. O Senhor deixa o natural para fazer. Como é que o Senhor está dizendo assim, pastor, que é uma prova? De que é feito esse púlpito? De que é feito? Um tipo de madeira, né? Talvez a gente vai saber melhor dizendo, talvez um compressado, mas ele é feito de uma madeira, não é verdade? Mas aí então o Senhor vai descer para fazer o púlpito, ou Ele deixa para o homem fazer? Ele entregou a capacidade. O homem constrói,
o homem faz, é o natural. Mas agora a madeira o homem não cria. A madeira o homem não consegue fazer ela surgir do nada. Ela veio do Senhor. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Às vezes a gente quer esperar pequenas decisões pelo Senhor, sabendo qual é a vontade dEle. Pequenas decisões. Às vezes a gente quer que o Senhor desça e faça o que eu posso fazer, aleluias. Sabe, às vezes a gente quer que o Senhor levanta um templo, ó Deus falando, ó glórias, levanta um templo, se Ele já deixou a matéria para o tijolo, para o cimento, mas o pedreiro pode fazer, aleluias. Sabe, só vai faltar mais um pouco de esforço, usar a sabedoria que Deus deu, e ali vai nascendo a forma, mas a matéria-prima, o Senhor já deixou. Sabe o que é isso? Tudo que você precisa é somente da presença dEle. Você só depende da presença dEle. O mais o Senhor fará. Pastor, o que é que eu vou fazer? Entrega a tua vida para Ele. Ele traça o caminho certo, aleluia. Oh Deus, Ele faz o que é melhor, igreja. Eu preciso entender que o Senhor que eu vim buscar nessa noite, Ele é tão grandioso que Ele mede o céu a palma, se for preciso. Que Ele pega toda a água do universo e segura na palma das mãos. Sabe, um copo de plástico como esse você tem no bebedor, ele cheio, eu desafio qualquer um segurar até com as duas mãos. Porque pode passar um segundo e não ter pingado nada, mas a partir que der ali 1 minuto, vai começar a vazar. E a gente vai tentar apertar mais ainda a mão, para dizer, eu consigo segurar pelo menos um copo d'água. Quanto mais apertar, vai vazar no outro lado. Sabe por quê? Porque a gente não sabe a medida certa que tomar. A nossa vida está dessa forma. Eu preciso entender, eu sou confiante, Pai, no Senhor. Eu sou dependente do Senhor. E o caminho que o Senhor traçar para mim é esse que eu quero, Deus. Eu não quero mais ficar dando murro em ponta de faca. Sabe, eu já vi uma terra que cada dia está piorando mais, que cada dia a luta aumenta mais, que cada dia mais o homem só olha para si, só para o ego, o governante só olha para ele mesmo, aleluias. E eu preciso entender, peraí, eu tenho que aceitar um governante na minha vida. E a Bíblia vai dizer que um dia ele virá para reinar sobre a nova Jerusalém. E ele sabe governar, ele sabe fazer justiça. Ele dirá assim, lá já vai começar de uma forma, sabe o que? Não precisa de sol e nem lua, porque o brilho dele iluminará a nova Jerusalém, a nova cidade. Ele estará sobre um trono, e ali não haverá doença, nem dor, nem ranger de dente, nem a dor da perda, aleluia. Sabe, você é dependente do Senhor. Você precisa entregar a tua vida e dizer, entender no teu coração, você só depende de Deus. É igual um dia eu disse isso aqui, amados, precisar. Você precisa desse irmão que está na tua direita, na tua esquerda. Você precisa desse irmão que está aí atrás, esse que está na frente, essa criança, esse jovem. Todos nós precisamos um do outro. Precisamos. E devemos estender as mãos sim, para quando precisar. Devemos ajudar sim, conforme aquilo que a gente consegue. Mas depender, a gente só depende dele, amados. Somente dele. Sabe, eu já vi muita gente dizer, ela é dependente da outra. Se o Senhor dizer não, ela é dependente de mim. Ele é dependente de mim. Por quê? Porque o Senhor, Ele tira da onde não tem. Ele abre portas aonde nunca existiu portas. Ele faz da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja, da forma que Ele sabe que é reto e certo. Por isso que Isaías vai dizer mais abaixo, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou seja, ou como seu conselheiro ensinou. Isaías está dizendo uma mentalidade humana, para a gente não se perder aqui nessa noite, quando a gente lê essa passagem. Aí ele vai dizer, quem será que guiou o Espírito Santo do Senhor? Quem que ensinou ele a agir tão maravilhosamente como ele age? Quem será que deu aula para o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro ensinou? Quem é o conselheiro será do Senhor, que diz para Deus, faz assim e assim será certo. Toca dessa forma e assim será o melhor. E a gente vê Deus agindo, a gente até pede para o Senhor, Pai, toca assim.
Ô Senhor, abre uma campanha aqui para o Senhor fazer desse jeito. Aí Deus vai lá e faz totalmente diferente, e alcança até o que a gente não pediu, faz até o que a gente nem pensava, faz de uma forma tão poderosa que a gente não entende aqui, murmura, reclama, às vezes coloca Jesus contra a parede, e depois a gente está lá com a carinha de coitadinho. Senhor, me perdoa, porque eu errei, eu nem sabia que o Senhor ia agir dessa forma, eu nem sabia que o Senhor ia fazer dessa forma, e agora eu estou vendo que tudo tem propósito acima da terra e debaixo do céu. O Senhor ainda sabe trabalhar, aleluia. Oh Deus, Isaías está dizendo: quem será que é o conselheiro dele? Ele não tem, ele é o conselheiro. Ele disse para Moisés: Moisés, vai e tira o povo do Egito. E Moisés ainda ali olhando humanamente falando pela carne, ele olhou e disse: Senhor, e Faraó vai me perguntar, porque pelo costume ele quer saber de onde vai vir a maior autoridade. Ou seja, se alguém chega até mim e diz: pastor, é para eu fazer isso, eu vou querer saber quem falou, ou da onde veio aquele conselho. Também você vai saber, se chegar na tua casa e dizer: é para fazer isso. Aí você vai querer dizer: mas quem que mandou? Não é a primeira pergunta? Quem mandou? Aí Moisés disse para o Senhor: Senhor, e quando o Faraó me perguntar quem mandou libertar o povo? Jesus disse, olhou para ele o Senhor e disse: diga que o eu sou mandou dizer para ele. Oh glória, pastor, ainda não entendi. Deus estava dizendo: olha, manda dizer para ele que aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o eu sou o que, pastor? O eu sou a porta aberta que você busca. O eu sou o dono da salvação que você precisa ganhar, aleluias. O eu sou o que? A resposta que você está buscando. Pastor, mas a resposta é grande, maior é Ele, aleluias. Não tem nada que limita Ele. E os olhos do Senhor não tem limite. Ele diz: Moisés, vai e fala com eu sou, mandou dizer para ele, aleluia. Glorifica ele. E Faraó tem outra religião. Faraó tem imagens de escultura enormes. Faraó tem sacerdotes que usam agora magias para também mostrar sinais. Daqui a pouco eles vão usar também truques para tentar debater Moisés e Arão. Mas Deus sempre vai mostrar que Ele está acima de tudo. A medicina faz coisas maravilhosas, glória a Deus por isso. Deus dá essa sabedoria, mas Deus ainda está acima dela. Oh glórias, oh Deus de poder. O mágico que usa o truque, ele faz na nossa cara e a gente não consegue ver. E o Senhor cria da onde não tem. E não tem truque por detrás de nada. É poder mesmo, é unção, é autoridade. Se o diabo quiser, se quiser não, ele quer. Se o diabo pudesse, ele destruiria a gente de um dia para a noite, principalmente a gente que está no altar. Mataria do dia para a noite, porque a Bíblia diz que não tem dó e piedade, mas tem um Deus acima que cuida, e Ele tem que ir embora. Ele tem que dar um grito de derrota. Por quê, pastor? Por causa do homem? Não, por causa daquele que é o conselho, aquele que é a porta aberta, aquele que é a vida, poder, honra, glória, tudo seja dado a Ele. Glorifica a Ele, igreja, aleluia. Oh, aleluia. Diz assim mais, amados, para não tomar muito tempo, vai dizer mais além. Versículo 14: com quem tomou ele conselho para que lhe desse a compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, quem colocou no caminho reto, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele. Oh glórias. Como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como um pó fino que se levanta, aleluia. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Oh glórias. Todas as nações perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada.
como um vácuo. Diga glória a Deus. O Senhor revela a Isaías dizendo que a visão dele, por tamanho poder e por tamanha honra e autoridade de Deus que você veio buscar, que você está buscando, do Jesus que você aceitou e que você, se ainda não aceitou, vai aceitar em nome de Jesus e vai morar no céu. A Bíblia está dizendo que ele olha, Isaías está dizendo, quem será que é o conselheiro dele? A Bíblia diz que as ilhas de todo mundo é como um pó fino que se levanta do chão, a poeira para nós. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que nem todo livro basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. A Bíblia está dizendo que no livro naquele tempo era um lugar que mais tinha madeira, plantação. E o sacrifício naquele tempo, vocês já viram dizer que era montar um altar, colocar um altar de pedra, colocar lenha e ali sacrificar um animal, o melhor, o mais curtinho, o que é melhor, o melhor dos animais no meio dos animais. O melhor cordeiro, aquele era feito de sacrifício ao Senhor. Hoje não é assim o sacrifício para o Senhor mais, porque veio passando o tempo e o Senhor veio moldando, fazendo da forma que Ele agrada e vê que é certo. A gente vê certas, eu vou dizer da parte do Senhor, porque Deus está incomodando, mas a gente vê às vezes o diabo tentar imitar o Senhor. Certas vezes não, na verdade é em todo o tempo. Tenta imitar o Senhor. Eu fico imaginando porque é uma forma melhor que ele achou para tentar levar o ser humano para ficar no engano, na mentira. E ainda há momentos que às vezes você passou por algum lugar ou sobre uma estrada e você viu lá, como se fosse um sacrifício, como se fosse um altar, comida, bebida. E ali pareceu como um sacrifício. Não pareceu, era um sacrifício, mas algo que leva a um engano, que leva a destruição. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso? É a realidade, e a realidade tem que ser dita. O Senhor está buscando nos últimos dias aquele que se levanta para dizer a verdade, para dizer que só o Senhor salva, só Ele é o caminho. Ah, pastor, tem o espírito tal não, só tem Deus e diabo, só tem o céu e o inferno, não tem engano, não tem mais. Pastor, tem o fulano, não tem fulano, mas tem, na verdade tem, mas não é o caminho certo, aleluias. O caminho certo é Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Além desse, tem demônios enganadores, espíritos mentirosos, espíritos que levam a mentira, e que se diz aquele que usa, ele é o meu cavalo. Olha o nome, amados, aleluia. Olha o nome que o Espírito dá, chegar ao engano. Deus não te chama de cavalo, mas Ele te chama de servo, de vaso que pode encher até transbordar. Reblando que biaste. Ele se chama filho. Entra no teu quarto. Ele diz, quando vai orar, ore assim, Pai nosso, porque Ele te vê como filho e quer te ver orar dizendo Pai, aleluia. Sabe, o Senhor te trata com um respeito. Por quê? Porque Ele diz que o nosso corpo é morada, templo, santuário, e santuário de Deus Ele tem prazer em descer e ficar, e diz, cuida do meu santuário, preserva as tuas vestes limpas, porque quando o noivo virá, você vai subir. Você é tratada como a noiva do Cordeiro. Para Deus você é tratado como filho, filha. Você é tratado como a dracma que estava perdida, e Deus, o oleiro, Ele garimpou, te encontrou, te deu valor e te chama de filho. Quem somos nós, amados? Quem somos nós para falar do Senhor, dizer que Ele era o garimpeiro e havia a dracma perdida, e Ele foi com a sua peneira procurar, aleluias, chacoalhou, mexeu, remancho. Enquanto Ele não viu o brilho certo, Ele não parou. Você passou ali pelaquela peneira. Você ama Ele porque Ele te amou primeiro, a palavra diz.
Nós éramos como ovelhas sem pastor, sem destino. Como o Senhor me incomodou para dizer que no domingo passado, Ele é o rei que deixou o salário do pecado ser a morte. Houve o pecado no jardim do Éden, e Ele disse: é meu filho, mas eu descerei para morrer no lugar para cumprir a lei. Mas eles não. Eu vou dar o direito da salvação na cruz. Só vai perder a salvação aquele que rejeitar a graça, mas a salvação está aí. Ele te chama de filho. Oh Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que para achar um sacrifício do tamanho dele, nem um Líbano inteiro não daria, nem os animais de todo o Líbano também não daria o tamanho do Senhor. Aí ele diz: todas as nações perante ele é como coisa que não é nada. Aleluias. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Às vezes você pode entender a palavra errada, por isso eu vou dizer eu vou tentar explicar essa parte. Às vezes você olha e está dizendo: o Senhor me considera como nada. Não, Ele está dizendo que nós, que olhamos e vemos que Ele nos fez em mais semelhança dEle, nos deu uma sabedoria imensa. Estamos acima da lua, do sol, estamos acima de todo e qualquer animal. Porque muitos ainda não entenderam essa passagem, que o Senhor já tira, isso é bíblico, eu estou dizendo. Ele diz que os pássaros, Ele não planta e Ele não morre de fome. Aí Ele diz assim que os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória, tamanha riqueza, foi o homem mais próspero, nem Salomão nunca conseguiu se vestir e dar, ou seja, a aparência tão linda que o lírio do campo tem. Oh glórias. Ele diz que nem Salomão consegue. Aí ele diz assim: imagina vós, que é muito mais importante do que um pássaro, que não planta, mas não passa fome, aleluias. Ou seja, tem alguém guardando, tem alguém por detrás de tudo, os bastidores, tem alguém cuidando de tudo. Tem eu pensando: olha, levantei hoje porque eu estou com a saúde boa. Não, tem alguém por detrás de tudo, te fazendo respirar, te dando vida, te dando saúde e dizendo: olha, eu quero mostrar a minha majestade, eu quero ser aceito. Tem alguém por detrás de tudo, amados, de dizer que o brilho dele em nós ultrapassa a beleza do lírio do campo, Deus. E Deus veste eles. Deus me manda dizer para alguém aqui que está passando uma batalha: não me preocupe com amanhã não, que Ele traz o de comer, Ele vai trazer o de vestir. Porque tem alguém dizendo: Senhor, de que forma que eu vou fazer os cálculos? Deus me mostra alguém numa noite com a caneta e dizendo: Senhor, não está batendo os cálculos com o meu orçamento. Deus está dizendo que vai bater. É a presença dEle que abre a porta onde não tem. Só quem crê glorifica Ele para abalar o inferno. Aleluia. Vai vir, amados. Eu vejo um povo atravessando o deserto agora, a Bíblia dizendo, em Êxodo, Moisés guiando, e aquele povo não está trabalhando para vir uma renda. Oh Deus de poder, aquele povo não está fazendo serviço, e lá não tem loja, não tem lugar para comprar roupa, não tem lugar para comprar sapato, mas a Bíblia diz, também não tem sombrinha para tampar o sol, oh glórias, mas a Bíblia diz que havia uma nuvem, o sol esquentou, a nuvem tampa o sol, para dar um lugar mais fresco, para aqueles que estão andando no deserto, pega que você vai entender, no deserto, a nuvem está tampando o sol quente, e na hora que vem o frio, Deus levanta uma coluna de fogo para aquecer. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu preciso, mesmo antes de falar, aleluias, Ele sabe. Ele diz assim, ó, ainda a palavra nem saiu a boca, e tu, Senhor, já conhece todas. Oh Deus, aleluias. Ele é o Deus que você precisa, Ele é o Deus que você precisa aceitar,
Meu Deus, que você precisa colocar Ele no controle. Pastor, mas é a batalha e luta. Mesmo, porque se não tivesse nem o pastor, eu viria para a igreja. Se não tivesse luta, era muito melhor ficar em casa, amados. Se não tivesse luta, era muito melhor ficar quietinho lá e tudo na bonança. Quem ia aceitar Jesus? Aleluia. A visão de Deus é totalmente ao contrário da nossa. Você já viu aquele ditado que é o aperto que faz o sapo pular? Quantos de nós conheceu o Senhor só através desse aperto? Quantos de nós resolveu olhar para o Senhor e dizer: Senhor, chega, as minhas pernas cansaram, eu não cheguei em lugar nenhum, mas eu agora preciso do Senhor, te aceito. Muitos chegaram pela dor, e hoje entende, e sabe, e reconhece que eu poderia ter conhecido Ele mais antes, bem mais antes. Oh glória, isso é maravilhoso. Um Deus que às vezes você olha e diz: pastor, porque aquele que está no físico ele pensa assim, aquele que está na carne ele pensa assim. Um Deus que eu não estou vendo, está vendo. Está vendo, você está vendo seus filhos crescer, você está vendo a tua casa mudar, você está vendo a planta florescer, você consegue respirar, você está vendo seu braço movimentar, nem você sabe explicar. Você está vendo tudo acontecer à tua volta. Nós estamos vendo sinais que já foi dito para Ele, por Ele, há tempo está acontecendo. Ele é Deus, Ele está à nossa volta, Ele está conosco. A Bíblia diz que em Apocalipse Ele está naquela posição, eis que eu bato a porta, glórias, e aquele que abrir, eu entro. Eu entrarei, aí eu começo a ver uma imagem, o Senhor colocando, preparando a mesa. Aí diz: eu entrarei, estarei com Ele e Ele comigo. O Senhor chegando, colocando a mesa, sentando contigo e ceando junto, nascendo uma aliança, nascendo uma amizade, nascendo um compromisso, nascendo um ministério, nascendo um chamado, nascendo um dom, nascendo uma unção, nascendo um poder, nascendo um novo filho, largando de ser criatura para ser filho, porque o filho é aquele que agora aceita o Pai. Aleluia. Levante as tuas mãos para o céu, direita para o céu. Rebandagaste, rebassori, anda labras. Fecha os seus olhos, Pai. Olha os teus filhos, Senhor. Olha os teus filhos. Recebe a vida deles. Recebe, Senhor, para vestir como não são vestidos os lírios do campo, para suprir. Deus está mandando dizer isso, para suprir a necessidade, para preencher o vazio, para a glória dele descer. Deixa ele te usar para o Espírito, para a unção, para encher, enche. Recebe a glória do Pai. Tão maravilhoso estar com Ele. Ele é aquele que você pode confiar por inteiro, pode confessar todos os pecados para Ele, pode contar tudo. A Bíblia diz assim que o Senhor agrada da sinceridade, e dizer: Senhor, eu errei mesmo, eu falhei, eu quero ajuda, eu quero sair dessa situação, Senhor, eu quero sair desse pecado, Senhor, eu quero melhorar na Tua presença. Eu quero que o céu se abra, Senhor. Pai, eu quero fazer a diferença para onde a geração está seguindo. Senhor, eu quero ser aquele que o Senhor possa contar comigo para me usar. Oh glórias. A gente precisa olhar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a Bíblia diz que Ele está à procura, daquele que adora em espírito e em verdade. Busca a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Porque Ele é dono do ouro e da prata, eu vou buscar para Ele me enriquecer. Não, amados, busca Ele como um Pai que você precisa ter, um Pai eterno, um Deus poderoso. Busca Ele pelo um Deus tão santo. Aleluia. Oh,
precisava do Senhor ficar mostrando a tamanha majestade dele. Ele diz que a nação inteira é como um pingo que cai de um balde. De repente ele vai dizer: olha, é como um vácuo, como que não é nada, se da forma dele olhar. Sabe que dificuldade o Senhor Deus tem? Ele não tem dificuldade. Quem fez o Senhor, a Bíblia diz, Ele é Deus, Ele é o Sou. Ele se fez Deus, em Gênesis vai dizer, Ele se fez. Ele olhou para a terra sem forma, vazia, a Bíblia diz. E Ele diz: haja as árvores, haja água, haja o sol, haja a lua e haja a noite, para haver a divisão entre elas. E tudo foi nascendo. Porque o que Ele fala, mas não tem inferno de onde querer levantar. Se você colocar isso no teu coração: ah, pastor, mas fulano... Não, amados, para com isso. Oh Deus, eu já vi tantas pessoas querer parar porque fulano falou. Ah, Senhor, fulano falou, fulano está pensando de... o que deve estar pensando de mim? Eu vou mandar investigar para saber o que está, amados. Oh Deus, vai orar e investigar o céu, o que o céu está pensando a teu respeito. Vai orar e perguntar ao Senhor o que Ele está pensando ao teu respeito como adorador. Pergunta ao Senhor se você já está na posição de aqueles que adoram o Espírito em verdade, que Ele está procurando. Diz para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Deus, pode contar comigo. Eu nasci para te adorar. O meu DNA encontra adoração, aleluia. É preciso nascer um temor na geração que a gente está vivendo, amados. Oh, aleluias. É preciso, amados, a gente permanecer firme, servir o Senhor, buscar o Senhor. Ser cristão não é tudo liberado mesmo, não. Você não pode esquecer que se um lado seu é carne, e a carne ela limita contra o Espírito. Não pode mesmo, pastor, mas pode isso. Olha, eu vou dizer na linguagem humana. Vou dizer na linguagem humana. Pode isso, pode. Pode adulterar, pastor? Pode. Pode prostituir? Pode. Linguagem humana. Posso me embriagar com álcool todas as vezes? Pode. Oh, glórias. Posso quebrar a campanha? Posso parar de buscar o Senhor? Posso desviar, pastor? Pode. Pode tudo. Só não pode encontrar um nome no livro da vida. Só não pode entrar no céu. Não de mim, não estou dizendo isso de mim não. Quem sou eu para falar se alguém pode ou não pode entrar no céu? Não falo de maneira alguma. Já teve gente que chegou em mim e falou: fulano morreu, ele era assim, assim. Eu falo: ah, não, deixa em paz, não pode. Eu vou saber. Eu estou num plano que eu não sei o lado de lá, eu vou saber. Aleluia. Eu tenho que preocupar com a minha salvação. Ah, mas será que foi para o céu? Não sei, irmão, é preocupar com a sua vida. Sabe, onde eu falei, isso é uma pessoa muito de nome aqui na cidade. Já veio perguntar, mas ele ajudava muitas pessoas assim. Só não era evangelho. Mas não sei, amados. E se eu ficar arriscando, eu estou pecando, porque eu não sei. Só pertence àquele que foi para a cruz. Não foi eu que fui para a cruz, não. Longe de mim o que não me interessa e o que não pode pertencer a mim. Jesus disse que se a gente fosse juiz, na hora de julgar a gente mesmo, ó, fora, eu não vou julgar eu mesmo, não. A Bíblia diz que se nós fôssemos juiz, a gente ia julgar todo mundo. Na hora de julgar a gente só ia olhar o lado bom. E esta é a realidade. Esta é a realidade. Nós é tirar das nossas costas, mas pôr nas costas do outro é muito fácil. Sabe o que mais precisa a igreja de hoje? Dar a mão para aquele que está caído e dizer: eu sou como você, você apenas caiu. Se um dia eu tiver caído, você também me levanta. Mas Deus está acima de nós, que é o dono da salvação. Eu preciso de ti, você precisa de mim, mas Deus levanta ambos. Aleluia. Glorifica bem forte, irmãos. Quando eu digo que só não pode, é porque o Senhor diz. Não é a palavra da Bíblia. Quando eu nunca vi pai, apesar que tem geração que a gente encontra hoje, mas da forma que foi criado, na desobediência não ganhava nada dos pais. Quem é os filhos raiz aí, a Bíblia diz, não ganhava nada. Sabe, eu fui criado aquele costume assim, ó, você passar de ano, você ganha bicicleta de marcha. Eita glória. Eu lembro disso, passei de ano e meu pai pegou e deu. Eu passei num dia, no outro eu já queria bicicleta também. Sabe? Por quê? Por causa da obediência. A minha mãe fazia as coisas, me dava as coisas que ela saía para trabalhar. E aí eu tinha que passar um pano na casa, na
lavar as vasilhas, tomar um banho, pôr o uniforme do colégio, esquentar comida ali na vasilhinha que eu já deixava no cantinho separado. Não tinha ninguém em casa não, mas... E aí eu chegava, e quando chegava a tarde tinha as plantas. Eu pedi que minha mãe nem podia ter sido como a minha esposa, nem esquentar com planta, nem encontra uma planta. Tem uma lá assim, ainda que eu que molho. Amém? Mas a mãe enchia, era um barracão assim de plantas. Aí eu chegava correndo, eu molhava correndo. E porque se ela chegasse, ela também já via que molhou meio por cima, que seca rápido. E tinha que molhar correndo, agora eu vou brincar de bola. Na hora que eu ia, a turma estava voltando. Chorava. Só que eu aprendi uma coisa: pai agrada do filho que tem obediência. Olha para o céu nessa noite, espiritualmente falando, o pai agrada do filho que tem obediência. Não dá para entrar no céu de qualquer maneira. Não dá para entrar no céu pensando que eu estou escondendo de todos, mas ele está vendo. Sabe, então pastor, só entra com a perfeição. Não entra a perfeição lá não, porque nenhum ser humano é perfeito. Uma hora ou outra você vê, até o pastor às vezes falou que não devia falar, depois vai pedir perdão ao Senhor, talvez tomando decisão errada, porque somos carne. Ainda que possa ser o que for, Deus tira o que for, ainda é carne. Mas Deus é o nosso Pai em espírito perfeito, santo. Jesus desceu à terra. Sabe o que me chama a atenção que Deus falava assim no meu coração? Jesus é aquele tão santo, desceu à terra, passou 33 anos, nunca pecou. E se fosse para viver 100, 200, 300 anos, até hoje, estava até hoje sem pecar. Sabe por quê? Porque Ele é a separação do pecado e da glória de Deus. É Ele que separa, o pecado não entra no Senhor. Aleluia. Se coloque de pé e glorifica bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Abra teu coração do Senhor hoje. E às vezes você diz: pastor, eu estou aqui nessa noite, eu ainda não aceitei Jesus, eu quero aceitar hoje. Então o Senhor falou comigo nessa pregação. Amém. Eu quero orar por ti, para a glória do Senhor. Estamos chegando num tempo que eu preciso cada dia mais reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Sabe, eu fico pensando e olhando que o sacrifício da cruz foi enorme. Mas hoje, para as pessoas saírem do mundo e aceitar Jesus, é batalha. Mas sair do caminho de Jesus para ir para o mundo é um estralo de dedo. É o pastor falar uma palavra errada, é a irmã que olhou, é uma falha da igreja, é uma falha do pastor, da pastora, do obreiro. A obreira tal é sim da igreja, eu vou para outra, lá também você vai encontrar, mas vai haver perfeição nessa terra não, vai encontrar erro, vai encontrar falha. Mas precisamos entender uma coisa na nossa vida: quando a gente foca em Jesus, a gente não vê o que está acontecendo à nossa volta. Quando a gente foca em Jesus, Jesus está ganhando a nossa vida e ganhando a nossa casa também, porque Ele diz que por amor de muito Ele salva até uma cidade se for preciso. Não sei se você entendeu, quando a gente foca no Senhor, eu não estou vendo se meu irmão está orando ou está de olho aberto, não. Eu estou focado no Senhor. Eu quero sentir o abraço. Você lembra da campanha que passou? Em Atos 2 não cabia, não tinha tempo para olhar, não. A outra forma que o irmão estava orando, não. Eles oravam só em tudo. Vem Espírito Santo, aleluia. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Agradeço o Senhor te ir para casa. Bendito seja o nome do Senhor, glórias. Aleluias, aleluias. Entrega a tua adoração, louvor. Diga para o Senhor: Pai, eu te adoro. Diga para o Senhor: Pai, vem morar em mim. Repandará blasté. Vem derramar a tua glória, vem derramar a tua unção. Você que está em casa acompanhando o culto, diga: Senhor, vem sobre o meu lar, vem sobre a minha casa, vem sobre mim, Deus. Aleluia. Quem é Ele? Do milagre. Ele é o Pai que ama o Filho. Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. Não perca a oportunidade, não. Entre nós te adorarei, te adorarei. Adore Ele, alegra o teu coração. Estás aqui. Obrigado, Deus. Mudando destinos. Alegra, Ele está aqui. Te adorarei. Ele está fazendo a obra, daqui a pouco te vai realizar. adorarei. Oh, estás aqui. Dá lugar para Ele, tu tem liberdade para adorar. Milagres. Sim, Deus. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas.
te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare isso, meu Meu Deus. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Ele é luz. luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare nessa noite pro problema, pra dificuldade. Estás aqui, Declare nessa noite pro pecado. tocando os Diga, meu Deus, corações. aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Essa tua adoração, Te adorarei, te adorarei. esquece o irmão que tá no teu lado. Estás aqui, restaurando Vai subir a tua adoração, deixa o Espírito corações. Santo descer. Te adorarei, Deixa ele falar na tua boca. te Deixa ele queimar o teu coração. adorarei. Deixa ele entregar Estás pra tua aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Vai, és. injeta essa paz. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, quem tu Declare nessa caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu Deixa o prazer entrar no teu coração de saber que você busca um Deus tão maravilhoso. Sorria, igreja alegre. Oh Deus, tu és lindo, tu és santo. Ai, igreja, se você pudesse ver, eu creio que quem está no Espírito começa a contemplar o mover que o Senhor está fazendo no mundo espiritual hoje. O mover. Deus está quebrando decreto de morte aqui. Rebancho na nagaste. O quão lindo este nome é. Só desse louvor, só desse louvor, porque Deus vai fazer maravilha.